Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de um grande pintor, né? Um pintor do período barroco e um dos maiores pintores da história da arte, né? Que foi o Rubens, Pedro Paulo Rubens. Antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, o que gostou e também se não gostou, comente. É importante para mim saber sua opinião. Bom, o Pedro Paulo Rubens, ele é mais conhecido como Rubens, né? Ele nasceu na Alemanha em 1577 na cidade de Siegen. Os pais dele, os pais se exilaram, né, na Alemanha, né? Os pais eram da Antuérpia e se exilaram na Alemanha por motivos políticos. Antuérpia, né, que fica na Bélgica e tudo mais, e todos os Países Baixos pertenciam à coroa espanhola e era católica, né? Menos o norte da Holanda, que era calvinista. Então nós temos um período em que havia guerra por conquista por exemplo, havia guerra para derrubar a coroa espanhola, né, a independência daqueles países, e tinha a religiosa, em que, no caso, chamado também de período da Contra-Reforma, né, quando surgiu o estilo barroco na arte, né, e na arquitetura, que é o seguinte: foi um período de guerras religiosas, né? O motivo foi que um monge alemão, Martim Lutero, né, ele era católico, né, ele entrou em desacordo com alguns dogmas da Igreja Católica Romana, né, e fez um cisma e iniciou a Reforma Protestante, né, onde ele formou várias igrejas protestantes, né? E a Igreja Católica Romana era hegemônica na Europa, né? Então faz uma reação contra a reforma. Então foi a reação da contra-reforma. Entre outras coisas, né, incluía a arte, né? A arte passou a ser mais dramática, né? Mas também contando uma história, geralmente história de santos, histórias bíblicas, história da vida de Cristo, né? Mas de uma maneira dramática, né? Que chama o espectador para acompanhar aquilo ali, e também era propaganda, né? Para trazer mais discípulos, né? Mais discípulos não, mais fiéis para a Igreja Católica. Entre outras coisas, como eu falei, tinha guerra, né? Nesse período, então, que ele nasceu, né, na Alemanha, porque os pais estavam exilados. Qual o motivo? O pai dele era um ilustre advogado na Antuérpia, né? Antuérpia, que fica na Bélgica. Mas, em 1566, né, os calvinistas do norte da Holanda, que nessa época era a única parte dos Países Baixos que era protestante, o resto tudo era católico, né? Eles invadiram ali para derrubar o rei espanhol, né? E também colocar a religião deles, né? Destruíram várias imagens e tudo, porque o protestante não admite imagens e tudo. Mas eles foram expulsos pelo rei da Espanha, lá, né? Pela coroa espanhola, né? E voltaram, foram expulsos, né? Mas foi um período, né, muito tenso. Então havia muita gente dizendo que o outro era calvinista, que aí era perigoso, porque às vezes tinha até pena de morte para quem era calvinista, né? O caso do Jean, né, o Jean, pai do Rubens, né, ele era um advogado muito ilustre, né, em Antuérpia, e começaram a falar que ele tinha aderido, né, tinha se convertido ao calvinismo. Isso aí era perigoso, então ele e a família se exilaram na Alemanha, onde o Rubens nasceu, né? Mas depois de 10 anos, né, a mãe dele fica, depois de 10 anos que eles moram na Alemanha e tudo mais, o marido o Jean, né, o pai do Rubens, morreu, né? Então a mãe resolveu voltar com a família para Antuérpia, né? E lá ele estudou, né? Ele era muito estudioso, gostava de literatura, de línguas, né? Ele falava latim e outras línguas, né? Ele gostava de filosofia, né? Mas ele queria também aprender pintura, queria ser pintor, né? Então, com 11 anos, ele passa a estudar pintura, né? Ele estuda num ateliê onde ele aprende retrato, com um retratista, né? Outro ateliê com um paisagista, né?
E com 15 anos ele vai para um estúdio dos mais importantes e conhecidos da Antuérpia, que era um pintor que tinha, né, tinha uma grande influência, né, dos renascentistas italianos. Ele tinha gravuras, né, com Michelangelo, com as obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci e muitos, né? Então ele passou o gosto para o Rubens, né, dessa arte renascentista, né, arte italiana, né? Então ele com 22 anos, né, ele se forma, vamos dizer assim, ele recebe o título, né, de pintor, né, do Grêmio lá da Antuérpia, né? Mas ele achava o seguinte, né, que para ser um bom pintor tinha que conhecer Veneza, Roma, que são os berços, né, Roma é da arte renascentista, mas de outro tipo de arte, né? Então ele resolve, né, viajar, né? Mudou-se para Roma. Lá em Roma ele passava muito tempo desenhando, né, copiando as esculturas clássicas, né, que tinha lá no Museu do Vaticano e vários museus. E também as pinturas da Capela Sistina, de Michelangelo, né, com aquele que isso influenciou muito ele, né, aqueles corpos retorcidos e tudo, né? E também outros, nesse período também, ele conheceu a obra de Caravaggio, né? Caravaggio, só um minutinho. Ele conheceu também a obra de Caravaggio. Caravaggio era um contemporâneo dele, né? Com Caravaggio, que foi um dos maiores pintores do período barroco, né? Ele aprendeu a questão da iluminação, porque o Caravaggio é conhecido pelos claro e escuro, que é chamado também de tenebrismo, onde ele faz uma iluminação que chama atenção para a cena, né? Ele também desenhava, pintava no estilo barroco, né? Agora, ele também, lá em Veneza, que tinha a escola de Veneza, né? Ele gostou de Tiziano e outros mais, né? E quando ele estava lá em Roma, né? E na Itália e tudo, ele foi servir, né? Foi convidado pelo Duque de Mantua, né? Para trabalhar na corte com ele. Lá ele fez os quadros do casal real, como nós estamos vendo, né? E ele tornou-se diplomata também. Ele sabia várias línguas, era um homem muito culto, era muito carismático, né? Mas quando a mãe dele morreu na Antuérpia, então ele resolve voltar para Antuérpia, né? E lá ele continua trabalhando muito bem, conhecido. Foi convidado pelo rei católico, né? Os dois reis que estavam na Antuérpia nessa época, né? Que é o Dom Alberto, né? E a Infanta Isabela, que eram também católicos, né? Para ser o pintor da corte. Ele aceitou, né? Ele ganhava 500 floris por ano. Ficou muito bem, ficou um homem rico, né? Ele trabalhava muito na Antuérpia, que é muito católica, também fazendo retábulos, né? Como nós estamos vendo, talvez os mais falados, mais conhecidos retábulos que ele fez para a igreja da Antuérpia, né? Que é a descida da cruz, né? A descida da cruz, onde nós vemos Cristo, né, sendo retirado da cruz. Nós vemos todo um movimento, né, que ele conseguia fazer um movimento, uma iluminação, né? Outra coisa que é característico dele é a pele. Ele deixava a pele muito natural, muito humana. No caso, nós estamos vendo Cristo morto, né? Então ele coloca uma cor, como vocês estão vendo, né? Também iluminação. E esse quadro não é um quadro, é um retábulo, né? O retábulo é uma espécie de quadro de madeira, né, muito grande, que ficava no altar-mor. E ele ficava fechado, tinha 3 folhas, né? Na folha do centro nós temos essa descida da cruz. E ela era aberta somente em dias festivos, né? Agora, é interessante ver o movimento do corpo de Cristo, né? O movimento que ele faz aí é uma diagonal. O corpo de Cristo foi claramente inspirado, né? Laoconte e seus filhos, que é uma escultura clássica romana. Nós temos também, para mesma igreja, nós temos a ascensão da cruz, né? Quando Cristo
é crucificado e a cruz é levantada. Aí nós temos de novo um movimento diagonal, né? O drama, né? Nós temos drama que faz parte do estilo barroco, né? Nós temos então, de novo, a inspiração em Laocoon de seus filhos no corpo de Cristo, meio retorcido, né? Ele era muito bom, né? Por isso que ele era um bom representante da Contra-Reforma, porque ele fazia cenas, né? Que o espectador queria participar. Então ele contava muito bem as histórias, né? E era muito aprovado, muito procurado pelas igrejas, né? Em 1600, nesse período, né? Ele casa, né? Com uma fidalga, né? Que é Isabela Brantes, né? 1609, né? Ela tem 19 anos, né? E eles, nessa época também, ele comprou uma casa na região nobre de Antuérpia, né? Uma casa muito grande, em que uma das partes da casa, um dos anexos, né? Ele fez um grande estúdio, né? E lá ele trabalhava com muitos pintores, quase 100 pintores, né? Porque ele, né? Ele ficou muito rico, né? Porque ele fez da pintura. O estúdio dele era uma espécie de fábrica, né? Na verdade, ele fazia o esboço, né? Com o estilo dele, né? Os pintores terminavam e ele dava os retoques, dando o estilo Rubens, né? Então foi por isso que ele teve muitas encomendas, né? Ele fazia retratos, ele tinha uma influência muito grande, conhecia muito nobre, aristocrata e fez muitos retratos, né? E ele também viajava como diplomata, né? E fazia muitos retratos, mas ele usava esse tipo de trabalho. Então ele fez muitos trabalhos, né? Ele também na Antuérpia tinha começado também um lugar que mais vendia gravura para o mundo todo, né? Quer dizer, na época para a Europa toda, né? E tinha as gravuras dele. Ele ficou conhecido em toda a Europa, ficou muito rico, né? Mas a esposa dele morreu, né? E ele ficou então muito abalado, então resolveu de novo sair como diplomata, né? Vários países do mundo que ele foi como diplomata, saiu da Antuérpia. Depois ele volta, né? Então ele volta, continua o estudo dele, né? E continua o trabalho cada vez muito bem de vida. Então ele casa com uma moça de 16 anos, né? Ele tem 53, Helene Forman, que foi uma das pessoas que ele pintou várias vezes ela nas obras dele, né? E eles tiveram 10 filhos, ele gostava muito, porque outra coisa que é conhecido no Rubens, né, é conhecido como estilo Rubens, são as mulheres que ele desenhava. Além da pele, que ele dava muita naturalidade, né, e o movimento, que é também conhecido, ele desenhava essas mulheres rechonchudas, né, bastante sensuais, né. Para nós talvez não seja tão sensual, porque nós estamos acostumados com as academias, com não sei o quê, e esse estilo de mulher, nós não achamos tão bonito, porque são rechonchudinhas e tudo, tem até celulite, mas para ele, que era, naquela época, a beleza era essa, né? Ele desenhou várias vezes, né? As 3 graças, como nós estamos vendo, né? Nessas 3 graças, ele desenhou as 2 esposas dele, né? Uma de cada lado, né? É interessante saber que quando ele morreu, né? A esposa dele, a Helena Formet, ficou com vergonha, porque era o desenho dela nua e tudo, quis queimar, mas graças a Deus não, e é um dos quadros mais conhecidos dele, né? Então, ele é conhecido, né, por desenhar também, ele desenha paisagens e tudo mais, mas o estilo dele, né, com as mulheres é muito conhecido. Ele gostava muito, né, de uma sensualidade, né, de um corpo bem natural, né? Mas ele desenhava também cenas mitológicas, né? E quando foi em 1640, ele comprou uma casa de campo, que nós estamos vendo aí, que ele pintou. Na verdade é um castelo, né? E lá que ele ficou o resto da vida dele, né? Nesse período, ele passou a desenhar paisagens. Nós temos algumas paisagens que ele desenhou, não, pintou, né? Ele é muito conhecido, né? Inclusive, ele é um precursor do Rococó, que é um período, já fiz um vídeo sobre o Rococó, né? É um período que vem logo após o Barroco, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, é muito interessante a arte. Com a arte nós contamos também
conhecemos e começamos a entender um pouquinho da história do mundo, né? É cativante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com seus amigos e obrigado por sua atenção.